Oi, gente, eu sou Israel e eu queria que vocês cantassem comigo assim. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Olá, adolescentes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos contar a historinha de Samuel, profeta Samuel. Essa história se encontra lá em 1 Samuel, do 1 ao 7, na Bíblia, tá bom? Depois, se vocês quiserem ler e conferir. Bom, a mãe do profeta Samuel se chamava Ana e ela não podia ter filhos. Pensa. Ela ficou muito triste com isso. E uma certa noite ela estava de joelhos, chorando muito, pedindo a Deus que desse um filho para ela. E aí ela disse a Deus: Deus, se você me der um filho, eu te prometo que ele vai servir somente a ti. E eu entregarei ele ao sacerdote Eli, para que o sacerdote Eli cuide dele e ensine tudo o que ele precisa saber para ser um grande servo de Deus. E assim foi a promessa de Ana, se Deus desse um filho a ela. E Deus deu um filho a ela. Deu um filho a ela que se chamou Samuel, que significa Deus ouviu. Pois é. E aí Samuel foi crescendo, e depois que ele parou de mamar, Deus levou. Depois que ele parou de mamar, Ana cumpriu com a sua promessa. Olha aqui, ó. Samuel, pequenininho. Pois é. Ana cumpriu com a sua promessa e depois que ele parou de mamar, Ana levou ele até o sacerdote Eli, para que o sacerdote Eli cuidasse dele, ensinasse a ele a palavra de Deus e ensinasse e ajudasse ele a ser um grande servo de Deus. Pois é, e aí passaram-se os tempos e Samuel foi realmente crescendo, foi realmente aprendendo a ser um servo de Deus. Mas aí ele começou a perceber, nossa, tem muita gente que desobedece a Deus. Inclusive os filhos do sacerdote Eli. Finéias e Ófine, eles eram muito desobedientes, eles não serviam a Deus direito, eles eram desobedientes e mentiam muito para o pai, o sacerdote Eli. Então teve uma certa noite que Samuel, ainda pequeno, estava dormindo. E aí ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Ele acordou e fez: meu Deus, quem está me chamando? Ele achava que era o sacerdote Eli que estava chamando ele. Então ele foi até o quarto do sacerdote Eli e perguntou: oi, sacerdote, o senhor me chamou? E o sacerdote falava: não, volte para sua cama, eu não te chamei. Depois Samuel ouviu a voz de novo, foi até o quarto do sacerdote Eli de novo, perguntou se ele estava chamando ele, mas o sacerdote disse: não, não sou eu, volta para a cama. Voltou para a cama. Deus chamou de novo. Ele foi de novo no quarto do sacerdote Eli. Aí o sacerdote Eli percebeu: eu acho que é Deus falando com você. Aí ele falou: próxima vez que você ouvir a voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pois é. E aí Samuel voltou para o seu quarto, ouviu a voz de novo e disse: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E aí o Senhor falou toda a verdade para Samuel. Samuel, os filhos do sacerdote Eli não obedecem a ele, não obedecem a Deus. Eles são mentirosos, eles são desobedientes e eles são idólatras. Pois é. Aí Samuel, meu Deus. Quando foi no outro dia, o sacerdote Eli perguntou: o que é que foi que Deus falou para você? E Samuel falou toda a verdade para Eli. Diz que os filhos deles não obedeciam a Deus, eram desobedientes e mentirosos. O sacerdote ficou muito. Meu Deus, sério isso? Pois é. E eles tinham um tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha uma linda imagem de Deus. Eles tinham tipo uma estátua, sabe? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Era tipo uma arca de Deus. E aí eles levaram essa arca de Deus, os filhos do profeta Eli, ou do sacerdote Eli, levaram essa arca de Deus para um templo de idolatria. Pois é, que se chamava Dagon, o templo. E era esse aqui, ó.
Pois é, colocaram a arca de Deus do lado dessa estátua de Dagon. E aí, o que é que aconteceu? A estátua se quebrou todinha. Ninguém pode perto de Deus. Pois é, então eles perceberam, então Samuel percebeu que os filhos de Eli eram muito idólatras. Pois é, e aí o que é que aconteceu? Teve uma guerra. Teve uma guerra contra o exército dos filisteus. E os filhos do sacerdote Eli estavam lá e morreram. Infelizmente, nessa guerra, eles morreram. Depois que o profeta Eli ficou sabendo que os filhos dele tinham morrido nessa guerra, e Deus já tinha avisado tudo isso a Samuel. Samuel, os filhos do profeta Eli são desobedientes. Ele e a família de Eli vão ser destruídas. E foi isso que aconteceu. Quando Eli soube que os filhos tinham morrido, Eli ficou tão triste. Ele estava sentado numa cadeira e a cadeira caiu. Ele virou para trás e a cadeira caiu e ele acabou morrendo também numa queda de uma cadeira. Pois é, então foi isso. Samuel ouviu a voz de Deus, ouviu o que é que Deus tinha a falar para eles, falou tudo ao sacerdote Eli, mas aconteceu realmente o que Deus falou a Samuel. A família do sacerdote Eli estava pecando muito, muito desobediente e acabou morrendo. Infelizmente, mas essa é a história. Deus sempre tem o melhor para nós, mas precisamos ser muito obedientes à voz dele. Até a próxima aula. Lembre de fazer as atividades. Vamos orar rapidão? Preparar para a oração. Senhor Deus, muito obrigada por essa aula. Muito obrigada pela minha vida e pela vida de cada um aluno que está assistindo. Senhor, abençoe a família dele e a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.